Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra. E nesta oportunidade eu quero gravar um vídeo respondendo a uma pergunta muito importante na escatologia. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Se cumpriu no dia de Pentecostes? Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas antes de eu trazer a resposta a essa pergunta, eu quero pedir a você, deixe o seu joinha nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar o mesmo e outras pessoas também venham a assistir. Ok? Estamos combinados? Então vamos lá. Zacarias 12, 10. Se cumpriu ou não no dia de Pentecostes? A razão pela qual eu estou gravando esse vídeo é porque existem pessoas que compreendem que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram no passado. Então, com esta compreensão, eles procuram encontrar lugar, espaço lá no passado para enfiarem o cumprimento dessa ou daquela profecia. Porém, gente, isso daí é um equívoco doutrinário. Dizer que a escatologia bíblica é já realizada, é já consumada, é um equívoco de interpretação de vários textos da Bíblia. A grande verdade, eu falo sem medo nenhum de errar, não existe escatologia consumada, ok? Então vamos lá. Para nós abrirmos o leque da nossa resposta, eu preciso ler para você dois textos. O primeiro, Zacarias 12, 10, e depois nós vamos ler também, eu vou ler para você, o texto sagrado de Pentecostes, que é Atos capítulo 2, 16 e 17. Observe bem a semelhança entre os dois textos. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Zacarias 12, 10 fala sobre o derramamento do espírito de graça e de súplica. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 16 e 17. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Percebeu a semelhança entre os dois textos? A semelhança está no fato dos dois profetas terem profetizado o derramamento do Espírito Santo. Até Isaías também profetizou lá no capítulo 44 de seu livro, versículo 3 a 5. Mas está em pauta aqui Joel e Zacarias, e nós vamos entender direitinho a participação de todos os profetas que profetizaram o derramamento do Espírito Santo. Mas a pergunta que não quer calar. Zacarias 12, versículo 10. Se cumpriu ou não no dia de Pentecostes? Gente, para me trazer uma resposta satisfatória, eu preciso destacar para vocês 3 pontos importantíssimos dentro da profecia de Joel, a profecia do Pentecostes. O primeiro ponto importantíssimo é que a promessa da descida do Espírito Santo dentro da profecia de Joel foi para toda a carne. Eu vou voltar à leitura para você não se perder no nosso raciocínio. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, ou seja, todo o povo judeu. A expressão aí, toda a carne, é todo o povo judeu. Então segura aí essa letra A, para o nosso entendimento. Quando a gente fechar o raciocínio sobre a profecia de Joel, a profecia do Pentecostes,
nós vamos colocar direitinho a profecia de Zacarias no seu devido lugar. Você vai ver encaixar como uma luva a profecia de Zacarias no seu devido lugar. Então essa é a primeira consideração acerca da profecia de Joel. A promessa é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. A segunda consideração: o derramamento do Espírito Santo deveria acontecer dentro de um espaço de tempo profético. Vamos voltar ao texto, Atos 2,17, a parte A. E nos últimos dias. Então nós já sabemos agora que a promessa de Joel, ou a promessa da profecia de Joel, em primeiro lugar era para toda a carne, todo o povo judeu, e em segundo lugar, ela deveria acontecer nos últimos dias. Ou seja, desde quando Jesus começou a pregar, isso está em Hebreus 1:1, começou os últimos dias. E quando terminarão os últimos dias? Com o retorno glorioso do Senhor. Então essa profecia de Joel, ela deve se desenrolar, ela deve se cumprir totalmente, se esgotar dentro do espaço dos últimos dias. Agora a terceira questão da profecia de Joel, que vai jogar luz na profecia de Zacarias. E nós vamos saber certinho onde aparece, qual é o espaço da profecia de Zacarias, o derramamento do Espírito Santo predito por Zacarias. Gente, a profecia de Joel, ela terá o seu cumprimento pleno só no final dos tempos. A profecia de Joel. Então vamos recapitular para não ficar nenhuma sombra de dúvidas. A primeira consideração sobre Joel é qual? Letra A. O Espírito deveria ser derramado sobre toda a carne. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Cerca de 120 pessoas, gente. Ali foi o começo da profecia de Joel. Ali foi a abertura da porta, vou dizer assim, espiritual, para que os dons espirituais adentrassem a igreja de Cristo. Olha o propósito aí do começo da profecia de Joel. Inclusive, a profecia era para toda a carne, para todo o povo judeu, mas Israel, como nação, não recebeu a Cristo como Senhor, Salvador, como Messias. Então, as portas se abriram para os gentios, a porta dos dons espirituais se abriu para os gentios. Inclusive, o derramamento do Espírito Santo veio sobre os gentios. A segunda questão, ou a segunda consideração, eu estou recapitulando sobre a profecia de Joel, é que o derramamento do Espírito Santo deveria acontecer dentro desse espaço de tempo chamado de últimos dias, ou seja, ainda está em andamento a profecia de Joel. Nem a própria profecia de Joel se esgotou no dia de Pentecostes. Aí entra também a profecia de Isaías: derramarei água sobre os sedentos, ou seja, o derramar do Espírito Santo de forma contínua dentro desse espaço de tempo dos últimos dias. E para fechar o nosso vídeo, para terminar aqui a nossa resposta, quando que a profecia do próprio Joel vai chegar na sua plenitude? Somente no final dos tempos. Aí você compreende a profecia de Zacarias. Zacarias 12, versículo 10, quando diz: derramarei do meu espírito, o espírito de graça e de súplica. É a profecia que aponta para o final dos tempos. Ela não tem relação com o início da profecia de Joel, que se deu no dia de Pentecostes. Ela não tem relação com o período dos últimos dias, onde a profecia de Joel está em andamento,
mas a profecia de Zacarias só vai se fechar nos últimos dias, na plenitude também da profecia de Joel. Em resumo, respondendo de forma mais direta à pergunta, Zacarias 12, versículo 10, se cumpriu no dia de Pentecostes? Não, em hipótese nenhuma, pois a profecia de Zacarias, ela só está reservada para o final dos tempos. Eu espero ter ajudado com essa resposta. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, tá? Eu vou subir mais 2 vídeos aqui, onde a gente responde questões dentro da escatologia parecida com essa, que deixa um pouquinho a mente do nosso público em dúvida sobre a palavra de Deus. E dúvidas são coisas que não podem acontecer dentro da escatologia. E se acontecer, nós estamos aqui para ajudar na compreensão, ok? Maranata, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.